Bem-vindo, bem-vinda! Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe toda a sua família. Que bom, com a graça de Deus estamos juntos aqui pela Rede Século XXI, Associação do Senhor Jesus, começando com a graça de Deus, o nosso Vida e Saúde, programa que é essa marca registrada, a união sempre entre a ciência médica e a espiritualidade, porque aqui nós queremos cuidar de você, cuidar da sua saúde, a saúde da sua casa, a saúde da sua família e, por que não dizer, como estamos ao vivo para todo o Brasil, a saúde do nosso país. Com a graça de Deus, é tão bom quando você participa. Estamos ao vivo não só pela TV Século XXI, mas também pelo Facebook da Rede Século XXI. Motivo a mais para você participar e interagir conosco. Já se encontra aqui nos estúdios do Vida e Saúde o Dr. Carlos Melro. Ele é médico neurocirurgião, aceitou o nosso convite para falar de um tema muito importante, minha gente. AVC, acidente vascular cerebral ou acidente vascular encefálico. Mas não é só isso também. Todas as complicações que a gente tem, alguns problemas neurológicos, aneurisma, etc. O doutor vai dar aquela dica e informação como a gente pode se precaver, se prevenir. Informação aqui é tudo. Por isso que a sua participação é importante. Por isso que quando você acompanha, você liga para o seu vizinho, você liga para a sua vizinha, diga que o programa já começou, porque quanto mais informações nós queremos assim partilhar com você e você vai aprendendo, mais cuidado a gente tem com a nossa saúde. Isso é a grande verdade. A nossa produção preparou alguns dados, algumas informações para a gente assistir, entender um pouquinho, para depois darmos assim continuidade ao nosso bate-papo com o Dr. Carlos sobre AVC. Sejam todos bem-vindos e olha só a matéria. Mais conhecido como derrame, o AVC, acidente vascular cerebral, é um mal súbito causado pelo entupimento ou pelo rompimento de uma artéria do sistema nervoso central. As principais causas deste problema, que pode afetar tanto idosos como pessoas mais jovens, são a hipertensão arterial, aneurismas cerebrais e problemas na coagulação. Mais de 100 mil pessoas morrem todo ano no Brasil vitimadas por AVC. O primeiro passo para reduzir esse número alarmante é conhecer as causas do problema. Pressão alta, diabetes, doenças cardíacas, bebidas alcoólicas, fumo, falta de sono, alimentação errada, obesidade e vida sedentária. Estima-se que essa condição seja responsável por mais de 6 milhões de mortes no mundo a cada ano, sendo mais letal até mesmo do que a AIDS, a tuberculose e a malária juntas. E por isso que o programa Vida e Saúde veio falar justamente sobre o que é o AVC, quais as suas causas, sintomas, tratamentos e prevenção. Então fique ligadinho que o programa já está no ar. Alô, Frei Reinaldo! Alô, você! Alô, você, Carlos! Obrigado pela matéria. Muito obrigado pelo carinho de vocês, a nossa superprodução, sempre trazendo informações atualizadíssimas sobre essa realidade. Hoje é AVC. 100 mil mortes, gente, 100 mil mortes por ano, mais de 6 milhões no mundo por ano. Isso é muito alarmante, é muito sério. Tem como prevenir? Tem. Isso a gente vai entender hoje. Mas agora vamos dar a nossa boas-vindas ao Dr. Carlos. Seja muito bem-vindo, doutor. Que honra recebê-lo aqui nos estúdios do Vida e Saúde. Que alegria ter o senhor aqui conosco hoje, doutor. Boa noite, Frei. É sempre um prazer, uma honra vir aqui e poder ajudar as pessoas, a população a entender melhor a questão das doenças e o principal, a prevenção e os cuidados que as pessoas devem ter com a saúde. Né? Doutor, o nosso repórter, o Carlos, aí, ele trouxe alguns dados assustadores, doutor. 100 mil mortes por ano no Brasil, doutor. Isso é um dado, claro, temos 200 milhões de pessoas, mas, ou seja, é um número que preocupa. A cada ano 100 mil e aí vai diminuindo a nossa população, mas assim, com situações que muitas vezes daria para evitar, né, doutor? Sim, sem dúvida, o acidente vascular cerebral é o final de uma doença cerebrovascular. É uma ocorrência que vem ao final do curso de algumas doenças que predispõem, que nem foi falado ali na apresentação inicial, que é a diabetes, a hipertensão arterial, a obesidade, o tabagismo é um fator de risco muito importante, o sedentarismo. Então, são condições onde nós
temos uma condição, seja no serviço público ou no serviço privado, de ter alcance a um tratamento ou a uma prevenção. E ainda mais alarmante do que o número de mortes que ocorrem são as pessoas que sobrevivem com diferentes graus de sequela, às vezes acamados, totalmente dependentes de outras pessoas, ou às vezes uma sequela mais leve, porém mesmo assim comprometendo a qualidade de vida dessas pessoas. Então as sequelas também são é um fato a ser considerado quando a gente fala dos acidentes vasculares cerebrais. Doutor Carlos, a gente tem o nosso sistema circulatório, né? Coração que bombeia, vai para o pulmão, oxigenação, a artéria manda, a veia traz, isso é o nosso circuito fechado da nossa circulação. Quer dizer, um acidente vascular cerebral tem tudo a ver com o nosso sistema circulatório, doutor, é isso? Sim. Principalmente na região aqui da cabeça, do cérebro. Sim. O acidente vascular cerebral ele pode ser dividido em dois grupos, dois grandes grupos. De um lado, o hemorrágico e de outro lado, o isquêmico, que é a interrupção da circulação de sangue para aquela região do cérebro. E o cérebro é a parte do nosso corpo que é mais sensível a isso. O cérebro ele despende muita energia, então uma pequena interrupção do fornecimento de oxigênio e de substâncias nutrientes, de glicose, é o suficiente para que aquele tecido sofra muito. E então, acima de 5, 10 minutos de que ocorra essa interrupção, já é o suficiente para lesar aquele tecido cerebral. Então, os AVCs isquêmicos, onde ocorre a interrupção do fluxo, a obstrução do que? De uma artéria, uma arteríola, né? Okay. Ou basicamente uma artéria, um tronco maior ou menor do sistema arterial. Ela é a mesma doença, praticamente, que afeta as coronárias do coração, né? Que quando obstruem levam ao infarto do miocárdio, ou uma doença circulatória crônica que vai progressivamente comprometendo o sistema trombo, renal. por exemplo. Exatamente. Então, é uma doença de todo o sistema circulatório, não é só do cérebro. Pode ser que em uma determinada pessoa ele se apresente como sintoma cerebral, em outra pessoa um sistema cardíaco, okay, que são os mesmos fatores de risco. Aí a gente vai para o outro extremo, que são os AVCs hemorrágicos, que na grande maioria ocorrem por uma pessoa que tem uma hipertensão arterial de longa data e que algumas vezes não é bem tratada, bem controlada, e ao final de muitos anos aquele sistema circulatório vai entrando em degeneração, ele vai ficando enfraquecido. É quando ocorre o rompimento e aí o extravasamento de sangue para dentro do tecido cerebral, que é o acidente vascular cerebral hemorrágico. Nós temos uma foto, vamos mostrar essa foto que a gente tem aqui. Olha lá, acho que lá retrata muito bem, doutor, exatamente, assim, o isquêmico, né, e o hemorrágico, o mesmo desenho, mas há uma obstrução, se você percebe, e o outro há uma interrupção do vaso, e aí o sangue vai ser jorrado para as cavidades cerebrais, doutor, é isso? No acidente vascular cerebral hemorrágico, aquelas pequenas arteríolas, elas têm a parede enfraquecida por anos e anos de hipertensão arterial, basicamente é isso, e aquele sangue extravasa, forma um coágulo, e aquele coágulo vai comprometer aquele tecido cerebral, então é um coágulo. Tá. Agora, aproveitando essa foto que a gente está vendo assim, por que forma esse coágulo? Vamos falar assim do isquêmico, doutor, que essa obstrução, ou seja, o sangue não vai passar ali. Ou seja, acontece um coágulo ali, um pequeno trombo, que são as artérias muito pequenininhas, fininhas, etc. Por que chega ali, doutor? Esse coágulo ele vem migrando de outras partes, chega ali, ele não passa porque ele está grande, é como assim um trânsito, né, um engarrafamento tão grande ali, bloqueou e ficou ali. Por que chega a essa situação, doutor? Então, no acidente vascular isquêmico,
nós temos duas possibilidades. Ele pode ser um acidente trombótico, quando no decorrer do tempo, o diabético, a pessoa que tem uma deslipidemia, que é o colesterol, o triglicéridos elevado, a hipertensão arterial. Então, com o tempo, vai acumulando depósito de colesterol, de gordura na parede dessa artéria. Lá no cérebro? Lá no cérebro. Uau! E todas, né? Mas no cérebro é o mais... E aí, com o tempo, o sangue tem elementos que normalmente servem para a coagulação, que são as plaquetas. Plaquetas. E aí elas passam por aquele lugar estreito, elas vão turbilhonando, elas entram em turbilhão. E aí elas entendem que aquilo lá é uma hemorragia, então elas se agrupam e formam um trombo e aí obstrui. Ah, é um sistema inteligente do nosso cérebro, exatamente, que vai lá acha que está acontecendo alguma coisa. Isso. E vai lá e já aciona as plaquetas para coagular. Elas entram e obstruem. Só que não é isso, foi uma má interpretação daquele turbilhonamento. Então aí ela forma aquele trombo e obstrui e entope. E aí não passa mais sangue, não passa mais oxigênio, de onde deveria chegar o sangue começa a sofrer lesões, é isso? Aí, a partir do momento onde não existe suprimento sanguíneo, irrigação sanguínea, nós não temos oxigênio, basicamente, e o tecido cerebral é muito ávido, ele precisa de muito oxigênio, ele é muito sensível à falta de oxigênio. Então, no decorrer de poucos minutos, 5, 10 minutos, já existe uma lesão tecidual já irreparável, irreversível. Então, o senhor falou assim, se não tiver um controle no diabetes... Né? E hipertensão arterial, a deslipidemia, que é o colesterol, triglicérides, a obesidade, o sedentarismo... Esses já são os fatores de risco, doutor? Fatores de risco. E principalmente o cigarro. O cigarro é algo que a gente depende de nós, né? Apesar de ser uma doença, o tabagismo, mas é algo que depende de nós ficarmos longe, né? Todas as outras doenças vêm mesmo que a gente controle, né? Mas o tabagismo é algo que a gente pode evitar. Ô, doutor Carlos, então agora vamos para o outro lado, que é o hemorrágico. O hemorrágico é a mesma situação, pode se formar um coágulo ali e a pressão é tão grande que essa arteríola, né, lá no cérebro, se rompe, ou se rompe porque está gasta, ou se rompe porque a pressão sanguínea é muito forte e a pessoa tem hipertensão, então a pressão lá no cérebro é muito grande, que a arteríola, que é a pequena artéria, não aguenta, né, e pode estourar, doutor? Como é que é? Depois de longos anos em que a pessoa sofre de hipertensão arterial, não todas as pessoas, mas é o fator de risco dos acidentes vasculares cerebrais, isquêmicos e hemorrágicos, é a pressão arterial, a hipertensão arterial. Então, depois de muito tempo que a pessoa sofre, algumas dessas pessoas vão desenvolver uma fraqueza na parede dessas arteríolas. E aí elas se rompem, né? É muito típico, local, quadro clínico, e vai proporcionar uma alteração neurológica que pode ser muito pequena ou muito grave. Então isso daí vai depender do tamanho daquele coágulo, porque o sangue ele vai extravasar durante um período. Né? E o tratamento visa controlar essa hipertensão arterial e controlar esse sangramento. Agora, doutor, as mesmas causas, os mesmos fatores de risco de um isquêmico cérebro-hemorrágico é a mesma coisa ou são realidades diferentes? O acidente vascular cerebral hemorrágico. Ou que chama cérebro hipertensivo, assim, se o indivíduo tem a hipertensão arterial e não controla, e é agravado por outros fatores, é menos dependente da pessoa controlar. Eu acredito que o acidente vascular isquêmico, a pessoa tem maiores chances de ter uma prevenção do que o hemorrágico. Tem pessoas que fazem o tratamento corretamente da pressão arterial, tomam o remédio direitinho, fazem exercício e tal, porém pela questão genética da pessoa, ela se predispõe a ter essa manifestação, né, no decorrer dos anos. Né? Doutor Carlos,
É a mesma coisa quando a gente fala assim, acidente vascular cerebral, AVC, é a mesma coisa com o aneurisma, né? Qual é a diferença, o que é um, o que é outro? Bom, o que é um AVC a gente já está, sabe? Hemorrágico ou isquêmico, os fatores de risco a gente já está percebendo. E o aneurisma, doutor, que também acontece no cérebro aí? Sim. O aneurisma, o aneurisma em si, ele não produz sintoma nenhum, na grande maioria dos casos. Ele só virá produzir sintomas quando ele rompe. Okay. Aí ele extravasa o sangue para dentro do cérebro, mas é um compartimento um pouquinho diferente da hemorragia cerebro-hipertensiva. Ele extravasa o sangue no em volta do cérebro, numa região que chama espaço subaracnoide. É um lugar onde fica o líquido que acolchoa o cérebro. Então, por que acontece o aneurisma? O aneurisma é bastante frequente na população. Em torno de 0,5% da população tem aneurisma, mas vai viver a vida toda e nem vai tomar conhecimento disso. Desses, uma pequena parcela vai ter a ruptura do aneurisma. Entendi. E aí sim, o quadro clínico é geralmente uma dor de cabeça muito forte. E o aneurisma ocorre por quê? Porque nos grandes troncos arteriais, nas principais artérias do cérebro, já nasceu com uma certa fraqueza na parede. Coloca aquela foto de novo, diretor, assim, aquela foto do isquêmico, do hemorrágico, porque aí, doutor, a gente está vendo que é na lateral, ó, na artéria. Quer dizer, o aneurisma é no meio, é na bifurcação ali, doutor? É na parede, só que não é na arteríola, é uma fraqueza, é um balãozinho que se forma. Bem na bifurcação? Geralmente na bifurcação, okay. que é onde existe no vezinho. Onde existe um maior impacto do sangue, né? Tá. Então, com o decorrer do tempo, aquela fraqueza já nasceu com ela, mas com o decorrer do tempo ela vai formando uma bola, assim. Similar, um exemplo para as pessoas entenderem, claro. A gente, né, quando é moleque, a gente ia bicicleta, tal, o pneu ia ficando meio gasto, ia fazendo aquele bolha, aquele balãozinho, aquilo lá é fraco, e aquilo lá eventualmente se rompe. Entendi. Então é uma similaridade para entender. Ô, doutor Carlos, assim, o senhor falou uma coisa que me deixou intrigado, quer dizer, o AVC, né, o isquêmico hemorrágico, o AVC, é intra, né? É bem, bom, tudo é dentro do cérebro, enfim, mas assim, dentro da massa encefálica é o AVC. Eu posso concluir, o senhor falou assim, é mais na parte externa, o aneurisma é na parte externa do cérebro, doutor? O aneurisma é na parte externa e o AVC dentro, é isso? Mais ou menos? Mais ou menos isso. Porém, mesmo a hemorragia subaracnoide, que é a hemorragia do aneurisma, que é aqueles em volta do cérebro, ele pode, pela sua intensidade, extravasar e vir para dentro do tecido cerebral. E a mesma coisa, o acidente cerebro-hipertensivo, ele ocorre dentro, mas ele pode extravasar e atingir o espaço subaracnoide. Entendi. Então, essa é a diferença, é onde ele inicia, né? Ok. Gente, esse primeiro bloco foi para a gente entender o que é, onde se localiza. Já vimos mais ou menos a diferença entre o AVC e o aneurisma. O AVC é dentro, mas pode ser dentro e extravasar, e o aneurisma fora e pode também entrar. Então já vimos a diferença assim. E agora eu vou chamar o próximo bloco, e vou perguntar para o doutor Carlos assim, que sintomas que ele vai dando, né? Que sintomas que é um AVC, será que vai dando sintoma que a gente, fique atento, fique alerta. Os fatores de risco a gente já entendeu. Então, daqui um pouquinho a gente vai falar os sintomas. Mas antes de chamar o nosso intervalo, gente, vocês sabem que eu também, antes do vídeo de saúde, eu rezo o terço, né? Vocês sabem que eu rezo o terço, nosso momento de espiritualidade, assim. E muita gente fica perguntando assim, Frei, que terço lindo que o Frei reza, assim. Então eu falei para o diretor, vamos mostrar aqui no vídeo de saúde, né, o nosso terço aqui. Para quem que eu mostro aqui? Para quem que eu mostro? Aqui, ó, olha o terço. Esse é o terço que a gente reza, gente. Aqui é o terço da construção da nossa igreja, do Mãos Ensanguentadas, é o terço Canal da Graça. Então tá aqui também para maneira o Shopping Católico oferece para você, dá uma ligadinha lá, você que também gosta de ter na sua casa as novidades, enfim, tá? É mais uma opção para você ter, para você rezar. Então, mas dá uma ligadinha. Como eu digo no terço, o que vale é aquele tercinho de plástico que você tem, de madeira, enfim, mas é importante assim, acima de tudo, que muita gente pergunta. Então, mais uma opção aqui no Shopping Católico para você também ajudar nessa obra, viu? Eu vou chamar o nosso intervalo, na sequência temos muito mais informações para você. Esse é o Vídeo de Saúde, hoje falando sobre AVC, que volta já, só para você, porque você merece.